os novíssimos, são as últimas coisas que vão acontecer conosco quando romper o limiar dessa vida. Morreremos, nos colocaremos na presença de Deus, seremos julgados pelo Senhor e o Senhor vai estabelecer o nosso destino eterno, céu ou inferno, certo? Mas existe também um purgatório. O purgatório não é um destino eterno, é um destino transitório, mas o purgatório ele tem uma importância tremenda para a nossa vida espiritual, porque a grande maioria de nós, se nós nos salvarmos, e espero que nos salvemos todos, estamos aqui para isso, né? Jesus morreu na cruz para isso, né? Se nós não dermos muita bola fora, né? Se nos salvarmos, a grande maioria, a esmagadora maioria dos cristãos que estão no céu porque passaram pelo purgatório. É claro que tem cristãos que foram direto ao céu, né? Quando São Francisco de Assis morreu, os irmãos tiveram a visão dele sendo levado aos céus por anjos, né? Os anjos vindo, buscando a alma de São Francisco e o conduzindo aos céus. São José, a Santíssima Virgem, São Pio de Pietrelcina, esses grandes santos, a gente acredita que eles foram direto aos céus. Mas essa é uma exceção da regra. Por quê? Hebreus 12:14 diz assim, sem a santidade ninguém verá a Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Queridos, Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é o santo dos santos. É a luz puríssima. Só entra no céu quem é 100% santo, totalmente santo, sem nenhum resquício de pecado, totalmente purificado. Só tem uma pessoa que entrou no céu que não se purificou dos seus pecados, mas entrou no céu sem se purificar dos pecados. Sabe quem foi? Acertou na mosca, Nossa Senhora, né? A Senhora não se purificou dos pecados, porque ela nunca teve pecado. Então, se ela nunca teve pecado, nunca se purificou dos pecados. Entrou no céu direto, sem se purificar dos pecados, uma vez que ela nunca teve pecado. Raciocínio lógico, hein? Os outros, todos os outros que estão no céu, só o estão porque se purificaram dos pecados. E aqueles que foram direto ao céu, foram aqueles que se purificaram totalmente dos pecados nesta vida, morreram em completo estado de santidade, 100% santos. Como São José, por exemplo, como São Francisco de Assis, que eu acabei de citar, São Pio de Pietrelcina. Terça-feira agora, dia 23 de setembro, a gente celebra São Pio de Pietrelcina. Mas a gente não é 100% santo, infelizmente. Infelizmente eu não sou 100% santo. E isso já é uma desobediência a Deus, porque Deus vai nos ordenar que sejamos santos, né? Levítico 19, versículo 2, Deus diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus 5,48, Deus diz, sede perfeito, porque o Senhor teu Deus é perfeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Por que a gente não é santo? Por que a gente não é perfeito? Desobedecemos a Deus por conta dos nossos pecados. Mas, queridos, a gente meditou semana passada sobre o inferno e a gente meditou que quem morre em estado de inimizade com Deus, quem morre em estado de pecado mortal, vai diretamente ao inferno. Foi o que a gente meditou no Catecismo da Igreja Católica. Vocês lembram disso? A pessoa que morre em estado de pecado mortal, no estado de inimizade com Deus, vai direto ao inferno. Certo? Então aqui a gente tem duas realidades. A pessoa que morre em santidade completa e total, 100% santo, vai direto para o céu. Quem morre em estado de pecado mortal, ou seja, totalmente separado de Deus, recusando-se a converter-se, vai direto para o inferno. Mas e quem morre lutando? Quem morre querendo agradar a Deus, mas que ainda comete alguns pecados veniais, alguns pecados leves, tem algumas imperfeições. Eu quero agradar a Deus, eu vou lá e confesso o pecado da gula, quero vencer o pecado da gula, luto contra o pecado da gula, mas caio no pecado. Eu quero vencer o pecado da impureza, luto contra o pecado da impureza, mas às vezes vem pensamentos impuros, às vezes peco por olhares na rua, peco por pensamentos. Não peco mortalmente, não cometo atos luxuriosos,
que seria pecado mortal e me levaria direto ao inferno. Mas ainda tem pensamentos impuros, olhares impuros, que preciso lutar contra isso. Luto, combato, confesso e caio de novo. Peco pela mentira, não quero ser mentiroso, quero falar somente a verdade. Mas acaba, não sei por qual motivo, por orgulho, sei lá por qual motivo, acaba escapando uma mentira dos lábios. E enfim, esses pecados que as pessoas, esses vícios, né, que muitos cristãos têm, gula, preguiça, às vezes uma mágoa, um ressentimento, uma vaidade, uma soberba, né? Alguém chama a sua atenção, chama a minha atenção e eu fico chateado porque chama a minha atenção. Por quê? Porque sou soberbo, orgulhoso. E aí incomoda chamar a atenção. Ser chamado a atenção, né? Incomoda por causa da soberba. Quer ser exaltado, quer ser louvado, não quer ser repreendido. E esses vícios, esses pecados, não são pecados mortais, são pecados veniais. Romanos 7,14, Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos pegar esse texto, São Paulo, carta de São Paulo aos Romanos. Eu acho muito bonita essa palavra. Eu ia só citar, mas é uma palavra bonita, vale a pena a gente meditar. Romanos 7,14. Coríntios, antes de Coríntios, Atos, depois entre Atos e Coríntios, Romanos capítulo 7, versículo 14. Olha o que vai dizer São Paulo. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Grave isso, né? E meu irmão, boa noite, tudo bem? Show de bola. Deus abençoe. Romanos 7,14. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. O que ele quer dizer vendido ao pecado? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Não entendo absolutamente o que eu faço. Não faço o que eu quero, mas faço o que aborreço. O que São Paulo está dizendo aqui? São Paulo está se lamentando. Meu Deus do céu. Não quero xingar o meu vizinho que pôs a música alta. Mas quando eu vejo, já xinguei. Não quero reclamar do calor, mas quando eu vejo, já reclamei. Parece que sou escravo do pecado. Não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Entendeu? Olha só o que vai dizer São Paulo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que aborreço. Ou seja, ele não quer fazer o pecado. Ele aborrece o pecado e fica triste porque pecou. Mas acaba pecando por uma fraqueza, uma concupiscência, certo? E se a pessoa morre nesse estado? Ele não pode ir para o céu, porque não é 100% santo, mas também vai para o inferno, se ele é amigo de Deus e luta contra o pecado, né? Certa vez, Santo Antão do deserto, que era um monge que vivia no eremitério. Eremitério é um local onde o religioso se retira para viver sozinho no silêncio. Santo Antão vivia no eremitério, sozinho, né? No silêncio, meditando as coisas do alto. E ele era constantemente atacado pelos demônios, como também o Padre Pio, né? Era atacado pelos demônios até fisicamente, porque o bem que ele fazia para as almas, a oração de Santo Antão em favor das almas era tão poderosa, arrancava tantas graças do céu e arrancava tantas almas do demônio, que o demônio queria fazer com que ele parasse de rezar. E o demônio, com a tentação simples, não conseguia fazer com que Santo Antão parasse de rezar, de fazer penitência. E assim Santo Antão estava esvaziando o inferno e povoando o céu. O demônio, com tanto ódio de Santo Antão de estar povoando o céu e esvaziando o inferno, ele só podia fazer Santo Antão parar de rezar se ele batesse em Santo Antão. E foi o que aconteceu. O demônio se materializou e começou a agredir fisicamente Santo Antão. Isso se chama opressão demoníaca. E Santo Antão apanhando do demônio, rezando, pedindo a Deus que o socorresse, apanhando do demônio, até que o demônio desapareceu. E Santo Antão ficou no chão caído, literalmente tendo tomado uma surra do demônio. Isso também já aconteceu com o Padre Pio. E aí, de repente, Jesus aparece para Santo Antão. Santo Antão é um santo de sétima morada. Jesus aparece para Santo Antão e Santo Antão reclama com Jesus. Fala assim: Senhor, onde que o Senhor estava quando o demônio estava batendo em mim? Jesus falou: eu estava aqui.
E aí Santo Antão pergunta para Jesus, então por que o Senhor não me socorreu? Jesus fala, eu estava te vendo lutar. Com essa frase de Jesus, Jesus quer dizer para nós que Ele não se importa se nós ganhamos ou perdemos. Ele quer nos ver lutar. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu aborreço. Então muitas vezes o demônio está batendo na gente. Nossa, eu quero vencer esse pecado, não consigo, caio, tento de novo, caio, tento. O demônio está dando uma surra em mim. Na gula, na preguiça. Está me dando uma surra na mentira, está me dando uma surra. Mas não quero, não faço bem que quero, mas o mal que eu aborreço. Eu aborreço o mal. Vou lá, confesso. Semanalmente, mensalmente confesso. E depois caio de novo, fico triste porque caio e confesso de novo. E luta, e está apanhando. Deus não se importa tanto com o resultado. Deus se importa com o coração. Se a gente luta contra o pecado e quer ser agradável a Deus, nós somos amigos de Deus. E Deus não abandona os seus amigos. Salmo 22 diz, tu és, Senhor, o meu pastor, nada me faltará, nada nem em vida eterna. Mas Deus é 100% justo, ao mesmo tempo que Ele é 100% misericórdia. E se a gente morre nesse estado, então, não podemos entrar no céu, porque não somos santos. Não podemos ir ao inferno, porque não somos inimigos de Deus. O Santo Padre, Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salve, Salvos pela Esperança, ele diz assim, é uma frase do Papa Bento XVI. O purgatório é para nós uma fonte de grande esperança. O purgatório é para nós uma fonte de grande esperança. Por que o purgatório é uma fonte de grande esperança? Exatamente por isso. Porque se eu morro na amizade com Jesus, eu sei que eu não vou para o inferno. Mesmo que eu não tenha condições de entrar no céu, se eu luto contra o pecado, se eu me arrependo de todo o pecado, se eu aborreço o pecado, como vai dizer São Paulo em Romanos, não faço o bem que quero, mas o mal que eu aborreço. Se eu aborreço o mal, se eu renuncio o mal, se eu luto para não pecar, se eu luto para ser agradável a Jesus, e a morte me encontra assim, Jesus me dá um estado de alma, entre aspas, um local. A gente fala entre aspas local porque as almas ocupam espaço físico, né? Só os corpos ocupam espaço físico. Então, entre aspas, um local em que eu posso me purificar dos meus pecados para entrar no céu. Esse é o purgatório. O que é oratório? Esse sufixo óreo significa lugar. Oratório, lugar de orar. Sanatório, lugar de sarar, né? Um outro tório aí, você lembra o outro tório? Não? Sanatório, oratório, lavatório, auditório, lavatório, lugar de lavar, auditório, lugar de ouvir, áudio, né? Ouvir, auditório, lugar de ouvir, lavatório, lugar de lavar, purgatório, lugar de purgar. O que é purgar? Já tomaram purgante? Não? Purgante é para quando você quer limpar o seu intestino, né? Então você vai lá, tem que fazer um exame tipo endoscopia ou tem que estar com o intestino limpo, sem fezes nenhuma no intestino. Então você toma um medicamento para limpar seu intestino, para você ficar com o intestino vazio, limpo. Purgar significa limpar, purificar. Purgar significa purificar. Então purgatório, lugar de purificação. Essa doutrina do purgatório, ela é bíblica. Ela está em Macabeus, capítulo 12, versículo de 41 a 45. Judas Macabeu, depois de um combate contra os gregos, muitos judeus haviam morrido e ele percebe que aqueles judeus ainda, apesar de estarem lutando por Deus e pelas coisas de Deus, lutando para que eles pudessem viver a religião hebraica, porque os judeus tinham sido proibidos de viver a sua fé pelos gregos que tinham dominado Israel. Eles dominaram Israel e proibiram os judeus de viver a fé judaica. E eles se revoltaram e falaram, nós vamos viver a nossa fé judaica. E para viver a sua fé judaica, eles fizeram guerra contra os gregos. E alguns judeus morreram nessa guerra, mas morreram ainda com alguns ídolos embaixo da roupa, ou seja, eles queriam viver a sua fé judaica, queriam ser agradáveis a Deus, mas ainda tinham alguns pecados. Então Judas Macabeu reúne uma coleta de dinheiro, manda oferecer sacrifícios pelos mortos, para que Deus purificasse os mortos. Ou seja, desde a época dos judeus, os judeus já acreditavam que depois da morte haveria uma purificação. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai falar do pecado contra o Espírito Santo, Jesus diz assim: existem pecados que não serão perdoados nem nesta vida, nem na outra vida, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, que é o pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado sequer no mundo vindouro.
Se Jesus disse que existem pecados que não são perdoados no mundo vindouro, se existem pecados que não são perdoados no mundo vindouro, quer dizer que existem alguns pecados que são perdoados no mundo vindouro. E assim Jesus confirma a doutrina do purgatório, né? É como você disse, né? Qual foi a única pessoa que entrou no céu sem se purificar dos pecados? A nossa Santíssima Virgem, Nossa Senhora. Por quê? Porque ela nunca pecou. Então, esse mesmo raciocínio nos leva a entender dessa frase de Jesus que existem pecados que serão purificados depois desta outra vida. E esse lugar de purificação é o purgatório. O purgatório é um lugar em que os amigos de Deus sofrem terrivelmente a ausência de Deus. Por quê? Porque a alma ama a Deus, é amiga de Deus, só que ela ainda não pode ver a Deus enquanto ela não estiver pura, 100% pura. E diante de Deus tudo se paga, gente. Deus nessa vida ele é 100% misericórdia. Quando a morte nos alcança, Deus é 100% justiça. Eu estava comentando com vocês que dia 23 agora, terça-feira que vem, a gente vai celebrar o Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina. Glorioso Padre Pio. Uma vez um jovem procurou o Padre Pio, e o Padre Pio era um santo de sétima morada. Deus falava ao Padre Pio que passava nos corações dos homens. O Padre Pio via os anjos, via os santos, via a Santíssima Virgem e via também as almas do purgatório. Essas são algumas histórias do Padre Pio com as almas do purgatório. E uma vez esse jovem procurou o Padre Pio e perguntou ao Padre Pio onde que estava o pai dele. O Padre Pio rezou um pouco e disse assim: reze pelo seu pai, ofereça o santo sacrifício da missa pela intenção do seu pai, porque o seu pai está sofrendo muito no purgatório. E aquele rapaz falou para o Padre Pio assim: mas não é possível, Padre Pio, meu pai era um homem bom, e já tem muitos anos que ele morreu, com certeza ele já está no céu. O Padre Pio falou assim: diante de Deus, tudo se paga. Naquele livro da Glória Apolo, da Ilusão à Verdade, a Glória Apolo, que teve uma EQM, uma experiência de quase morte, na verdade ela morreu, foi ao julgamento, foi condenada ao inferno, e por sacrifícios de um homem que ofereceu penitências por ela e pela intenção de Nossa Senhora, Deus ressuscita a Glória Apolo e dá a ela uma segunda chance. Ela escreveu esse livro da Ilusão à Verdade. Não sei se vocês conhecem a história da Glória Apolo, mas ela era uma dentista, ela ainda está viva hoje. Ela era uma dentista na Bolívia, caiu um raio na cabeça dela e ela morreu. Um raio de chuva, não, um relâmpago, ela morreu, ela e o sobrinho. Só que ela era uma católica mais ou menos, né? Inclusive ela tinha praticado abortos. Aborto é pecado mortal, e ela morre em estado de pecado mortal porque ela morre tendo praticado aborto e não tendo se confessado. Então ela é condenada ao inferno. Mas Nossa Senhora intercede por ela, e um homem que ouviu a notícia da morte dela no jornal promete fazer uma penitência de atravessar o país inteiro a pé e ir no santuário de Nossa Senhora por ela. E esse homem era um homem muito pobre, sofria muito, passava muita dificuldade, passava fome, era muito perseguido. E pelo sacrifício desse homem, pela caridade desse homem e pela intenção de Nossa Senhora, Deus ressuscita a Glória Apolo e dá a ela mais uma chance. E hoje ela é uma missionária, ela prega no mundo inteiro, contando esse testemunho. Inclusive ela pregou na Canção Nova e escreveu esse livro, Da Ilusão à Verdade, que ela conta essa experiência de quase morte, como foi o julgamento dela diante de Deus. A Glória Apolo, eu estou falando tudo isso para te contar um detalhe da vida da Glória Apolo. Ela diz que no julgamento dela, um dos pecados que Deus mostrou para ela no livro da vida, que ela havia cometido, era jogar uma casca de banana no chão. Porque ao jogar aquela casca de banana no chão, ela faltou com a caridade com as pessoas que poderiam ter pisado naquela casca de banana e escorregado. Isso Deus entendeu como uma falta de caridade, entendeu como pecado, e apresentou isso para ela no julgamento eterno. Então é o que o Padre Pio diz: diante de Deus tudo se paga. Tudo se paga. Deus lê cada um dos nossos pensamentos. E a gente vai pagar isso de duas formas. Ou a gente paga nesta vida pela penitência, fazendo mortificações. Por isso que quando a gente se confessa, o padre, depois de nos dar a absolvição dos pecados, ele passa uma penitência. Por que a penitência? O padre passa a penitência para a gente deixar de ser vergonha e não pecar de novo? Na verdade, o padre passa a penitência porque a penitência apaga o pecado. Entendeu? Então, ou a gente sofre nessa vida, e com o sofrimento a gente se justifica diante de Deus, quita a nossa dívida,
a consequência do pecado, porque o pecado tem uma consequência. Deus me perdoou, como é que ainda tem uma dívida se Deus me perdoou o meu pecado? O grande exemplo que eu dou é o seguinte: o cara é casado, certo? Aí ele vai no prostíbulo, tem relações sexuais com uma prostituta, contrai AIDS. Aí ele chega em casa e se arrepende de ter traído a esposa. A esposa é uma santa mulher e ele conta para aquela santa mulher que ele traiu e foi no prostíbulo e teve relações com a prostituta. A esposa perdoa ele. Ele está perdoado. A esposa perdoa do fundo do coração. A AIDS continua ou a AIDS desaparece? E aí, o que vocês acham? A esposa perdoa, ele vai continuar com a AIDS? Vai continuar com a AIDS. É a consequência do pecado. A consequência do pecado. Aí eu saio daqui, fico nervoso com a pessoa ali, saco uma arma, atiro e mato o cara. Matei ele. Aí a mãe desse homem que eu matei é uma pessoa muito santa, muito piedosa e me perdoa. Eu vou puxar cadeia? Eu vou puxar cadeia. Mas a mãe dele me perdoou. Mas é a consequência do meu pecado. O cadáver vai ressuscitar depois que a mãe dele me perdoou? O cadáver não vai ressuscitar porque a mãe dele me perdoou. É a consequência do pecado. Mas a mãe dele me perdoou. Mas o pecado tem suas consequências. E aí eu vou para a cadeia como consequência do pecado. Passo 30 anos na cadeia, sofrendo por estar preso. Depois disso eu sou reintegrado à sociedade, porque eu paguei a minha penitência. Como é que chama quem fica na cadeia? Como é que chama a cadeia? Penitenciário. Lugar de penitência. Vocês entenderam? Esse é o sentido. A palavra penitenciário explica muito bem essa situação da consequência do pecado. Então o cara vai diante do juiz e fala: eu me arrependi de ter matado o fulano. O juiz, tudo bem, você está arrependido, mas o seu pecado tem uma consequência. Você tem que quitar a consequência desse pecado. Então você vai ter que passar um tempo fazendo penitência. Aonde? Na penitenciária. Penitenciário, lugar de penitência. Olha o área de novo aí, ó. Auditório e área também, área, não é? Também tem esse sentido. Então, meus amados, o purgatório é isso. A gente morre. Se a gente morrer na amizade com Deus, nós vamos ao purgatório, que é o lugar de penitência, onde nós vamos reparar os nossos pecados, vamos nos purificar. Nós estamos santos, 100% santos diante de Deus, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados. O catecismo vai dizer a palavra completamente purificados. Embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, tudo isso que eu falei até agora aqui é o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica. A catequese que eu estou dando para vocês não é nada da minha cabeça. Tudo que eu falei desde o início até agora é o parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica. Vocês entenderam? O parágrafo 1031 diz assim: a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Por que o purgatório é completamente diferente do castigo dos condenados? Porque quem vai ao inferno não sai do inferno nunca mais. A pessoa vai condenada para o inferno é eterno, é um sofrimento eterno que não acaba nunca mais, é para sempre. O purgatório não é para sempre. O purgatório tem uma única porta de saída, que é a porta do céu. Então todas as almas que estão no purgatório vão para o céu, já estão salvas. Estão no purgatório, mas já estão salvas, entendeu? O purgatório só tem uma porta de saída, do céu. As almas que estão no inferno odeiam a Deus. As almas que estão no purgatório amam a Deus. E sofrem no purgatório por ausência de Deus. Sofrem a saudade de Deus. Sofrem por saber que poderiam estar vendo a Deus, mas não estão ainda por culpa delas mesmas. Porque não fizeram penitência nessa terra. Então vamos dizer o Catecismo no parágrafo 1031. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina de fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura, como, por exemplo, Macabeus e esse que eu falei do Evangelho.
A tradição da igreja fala de um fogo purificador, que é o purgatório. E aqui tem um texto de São Gregório Magno. São Gregório Magno diz assim: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade significa Jesus, né? Jesus afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Mateus 12, 32. Dessa afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Parágrafo 1031. O raciocínio que eu falei para vocês de Mateus 12, 32, é o parágrafo 1031 no Catecismo da Igreja Católica, citando São Gregório Magno. Certo? Para terminar essa leitura do Catecismo, quero citar aqui ler aqui um trecho de São João Crisóstomo. No parágrafo 1032, o Catecismo vai fazer referência a Macabeus 12, 46, que é aquela passagem que eu já falei para vocês. Então eu não vou ler, porque eu já falei, Macabeus 12, 46, está citado aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1032. E no final do parágrafo 1032, ele cita São João Crisóstomo, trazendo um texto de São João Crisóstomo, que diz o seguinte. Por que eu gosto de São João Crisóstomo? Porque ele era um excelente pregador, né? O São João Crisóstomo, a palavra Crisóstomo não é o nome dele. Crisóstomo é boca de fogo. A palavra Crisóstomo quer dizer boca de fogo. Era o apelido que ele tinha, João Boca de Fogo. Porque ele tinha uma pregação poderosa, uma pregação de fogo, né? São João Boca de Fogo. Mas eu acho que em português ia ficar esquisito, né? São João Boca de Fogo, e colocou em grego, Crisóstomo, que é boca de fogo em grego. Esse texto, São João Crisóstomo diz assim, ó: levemos a eles o socorro, a eles quem? As almas do purgatório. Levemos as almas do purgatório, socorro, e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai, por que devíamos duvidar que nossas ofertas em favor dos mortos lhe levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Então, meus amados, aqui a nossa catequese agora muda pro lado B do disco. Você não sabe o que é isso, né, Larissa? Lado A, lado B, você não sabe, né? Nem você, né, Marcelo? Você sabe o que é lado A, lado B? Também não é dessa época, né? Nossa, só nós que sabemos, né, Daniel? Você já viu o disco de vinil? Nunca viu? Discão assim, preto. Você colocava num toca-disco assim, uma agulha assim, ficava rodando. Ele tinha dois lados, lado A e lado B. Aí do lado A tinha 6 músicas. Aí você queria ver as outras músicas, você virava o disco do lado B, tinha mais 6 músicas. Você já viu isso? Nunca, né? Então, o disco ele tinha um lado A e lado B. Agora vamos virar a nossa catequese pro lado B, ó. Até aqui no lado A, a gente viu o que é o purgatório, que é um lugar de purificação para as almas que estão amigas de Deus. Mas o lado B é o que nós temos a ver com isso, enquanto estamos vivos aqui, certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as almas que estão no purgatório estão se purificando e sofrem muito no purgatório. E elas precisam de ajuda para passar o purgatório o mais rápido possível. Queridos, alguns santos dizem que o fogo do purgatório, por que fogo? A palavra fogo, alma não é espiritual, fogo é algo material, então não é fogo como a gente conhece na vela. Mas se você colocar o dedo na chama de uma vela, vai te causar uma dor tremenda, não vai? Existe uma dor pior do que ser queimado? Vocês acham que existe uma dor mais forte, mais terrível do que ser queimado? Então é uma dor lancinante ser queimado, né? Assim, o fogo é símbolo do inferno, porque o inferno é uma dor lancinante, como ser queimado. E o purgatório também tem um fogo. Ou seja, no purgatório a alma sofre uma dor lancinante pela ausência de Deus, pela saudade de Deus. E aí, queridos, imagina você, se você tivesse aqui um comprimido, eu acho que eu tenho até um comprimido aqui. Imagina você que se você tivesse uma alma, um comprimidinho, velho tem sempre um comprimido, né? Imagina você se você tivesse uma pessoa que tivesse com câncer, um câncer que causasse uma dor terrível, e a pessoa estivesse definhando com câncer. E aí inventaram um comprimido que cura o câncer.
E você tem esse comprimido. Tá aqui o comprimido que cura o câncer. E ali está a pessoa definhando com câncer, sofrendo um câncer terrível. Você tem um comprimido, tem D3, 3 comprimidinhos que cura o câncer. Se você der um comprimido desse para a pessoa fica curada do câncer. Você daria? Você daria? Daria, né? Se você não desse, seria uma grande tortura, né? Uma grande maldade. Querido, a alma do purgatório sofre terrivelmente, mas nós podemos socorrê-la e aliviar os seus sofrimentos com as nossas orações. Quando a gente reza por uma alma do purgatório, quando a gente oferece um sacrifício, um jejum, uma penitência por uma alma do purgatório, isso alivia a alma do purgatório e faz com que ela sofra menos e faz com que mais rápido ela se aproxime de Deus. Nós podemos socorrer as almas do purgatório e somente nós podemos socorrer as almas do purgatório. Por quê? Porque enquanto a gente está vivo nesta vida, aqui nesse mundo, quando a gente está passando por esse mundo, nós temos algo que a igreja chama de mérito. O que é o mérito? Mérito é quando você faz uma obra boa e tem, entre aspas, uma recompensa espiritual daquela boa obra. Você vai rezar o terço. E você fala assim: eu ofereço esse terço pelo Santo Padre, o Papa. O que você está fazendo? Você está aplicando os méritos da oração do terço pelo Papa. Aí eu vou fazer um jejum pelo Padre Patrick. O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando os méritos do meu jejum na intenção do Padre Patrick. Isso é oferecer méritos. Porque a gente tem méritos. Você sabia que quando você veio hoje na catequese, isso tem méritos? Eu que estou pregando, a pregação traz méritos? Todos esses méritos podem ser usados para socorrer as almas do purgatório. Agora, os méritos dessa pregação eu coloco nas mãos de Nossa Senhora. Peço que Nossa Senhora use esses méritos para socorrer as almas do purgatório. Principalmente as almas dos meus parentes, amigos e benfeitores e antepassados que estão no purgatório. Então, meus amigos, aqui está uma missão que nós temos, uma obrigação que nós temos: socorrer as almas do purgatório. Nós temos obrigação de rezar, de oferecer sacrifícios, de interceder, de fazer penitências pelas almas do purgatório. É uma obrigação que nós temos. Para elucidar isso, eu quero pegar um trecho aqui de uma pregação, de uma homilia de São João Maria Vianney, em que São João fala isso. Essa pregação, o nome dessa pregação é Eu Venho em Nome de Deus, sobre o purgatório. E eu vou ler um pedaço dessa homilia de São João Maria Vianney. Não vou conseguir ler toda a homilia, porque toda a homilia dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas. Então não vai dar para ler as 9 páginas. Mas eu recomendo para vocês esse livro, Sermões de São João Maria Vianney. Eu recomendo esse livro aqui, As Almas do Purgatório, de Dom Ascânio Brandão, editora Imaculada. Esse aqui é da minha biblioteca católica. Eu vou ler um pedacinho aqui de São João Maria Vianney, para vocês perceberem qual que é a nossa obrigação com relação às almas. Então, a partir daqui, não sou eu falando, né? O próprio São João Maria Vianney. Ele diz assim, ele está pregando no púlpito, uma homilia, né? Na missa. Então, ele, naquela época, escrevia as homilias, né? Ele está pregando na igreja. Ele diz assim: Por que será que eu me encontro de pé hoje nesse púlpito, meus caros irmãos? Ele está falando: por que eu estou em pé aqui diante de vocês na missa? O que será que eu venho dizer para vocês? Eu venho em nome do próprio Deus. Eu venho em nome dos seus pobres pais, para despertar em vocês aquele amor e gratidão que vocês lhes devem. Ele está falando: eu venho em nome dos seus antepassados que estão no purgatório. Eu venho para refrescar suas memórias novamente, toda a ternura e todo o amor que eles deram para vocês, enquanto eles ainda estavam vivos sobre esta terra. Eu venho dizer a vocês que eles sofrem no purgatório, que eles choram e clamam com urgentes gritos o auxílio de suas orações e suas boas obras. Eu os tenho visto gritando das profundezas daquelas chamas que os devoram. E eles gritam: digam aos nossos amigos, digam aos nossos filhos, digam aos nossos parentes, como é grande o mal que eles estão nos fazendo sofrer. Nós nos atiramos aos seus pés para implorar o auxílio das suas orações. Diga-lhes que desde que nós fomos separados deles, nós temos estando queimando em chamas. Quem poderia permanecer tão indiferente diante dos sofrimentos que estamos enfrentando?
Você vê, meu caro irmão, você escuta aquela terna mãe, aquele pai devotado e todos aqueles parentes que lhe ajudaram e fizeram parte da sua vida? Meus amigos, eles gritam: livrai-nos desta dor, você pode. Olha, as almas do purgatório dizem: livrai-nos desta dor, você pode. É só oferecer uma Ave Maria, um Pai Nosso, um terço na intenção das almas do purgatório. As almas do purgatório dizem: livrai-nos dessa dor, você pode. Considerem então, meus caros amigos, primeiro, a magnitude desses sofrimentos pelos quais passam as almas do purgatório, e segundo, os meios dos quais dispomos para mitigar esses sofrimentos, nossas boas obras, nossas orações e, acima de tudo, o santo sacrifício da missa. E aqui São João Maria Vianney está falando o quê? Gente, olha o tamanho do sofrimento das almas do purgatório, como que eles sofrem terrivelmente e como que é fácil para a gente ajudar eles. Basta a gente rezar, oferecer o nosso terço, as nossas orações, nossos jejuns, nossas penitências e a missa. Amanhã é sábado. Amanhã é dia de comer pudim, não? O que você come de bom sábado, Larissa? Ah, Larissa, fala a verdade. O que ela come de bom sábado? Normal? Normalmente, final de semana, a pessoa dá aquela caprichada, né? Esse final de semana eu vou comer macarrão com frango, né? Sei lá, final de semana eu vou dormir até mais tarde. Final de semana eu vou passear, sei lá. Vou fazer alguma coisa gostosa nesse final de semana. Hã? Eu vou, amanhã eu tô 4 horas da manhã de serviço, acredita? Amanhã eu tô assumindo serviço às 4 da manhã, meu horário mesmo. Mas enfim, final de semana, amanhã sábado, você estava planejando fazer o quê? Dormir até mais tarde? Faz uma penitência, reza 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Pelas almas do purgatório. Você pode. Acorda 4 da manhã e já junta as duas coisas, a oração e a penitência. E amanhã o Frei Gilson vai rezar no Carreste, né? Amanhã vai ser bom, hein? Amanhã vai ser bom. Então, hoje também foi, né? Aí, ó, que bênção. É sexta-feira, propício, né? Então, já faz essa penitência de acordar às 4 horas da manhã e já faz a oração do rosário, oferece pelas almas. Domingo você não vai na missa? Domingo você vai à missa. Dia de preceito, oferece a missa pelas almas do purgatório. É simples. É simples. Você já vai na missa. Sabe o que minha mãe ensinou pra mim quando eu era criança? Quando eu era criança, eu batia o dedinho mindinho, que o último dedinho, né? Que pequenininho ali que a Larissa tem ali, ó. E sabe pra que serve esse dedinho, Larissa? Pra bater no cantinho da parede. Esse dedinho só serve pra bater nas quininhas da parede, o dedinho mindinho. E quando eu bati o dedinho mindinho no cantinho da parede, ia chorando pra minha mãe falava assim, ó: oferece essa dor pelas almas do purgatório. Oferece essa dor pelas almas do purgatório. Tá calor? Oferece esse calor pelas almas do purgatório. Tá com sede? Oferece essa sede pelas almas do purgatório. Tá com fome? Oferece a fome pelas almas do purgatório. Tá sol? Tem que andar no sol? Tem que ficar exposto ao sol? Tem que acordar cedo para trabalhar? Amanhã você vai acordar 4 horas da manhã para trabalhar, você não queria? Oferece esse sono, esse cansaço pelas almas do purgatório. Ah, eu tenho que ir na catequese, não aguento mais aquele Fábio falando na minha cabeça. Oferece a catequese pelas almas do purgatório. A catequese também te dá méritos. Oferece o mérito de ter ido à catequese pelas almas do purgatório. Você pode. Eles sofrem tanto. É só um comprimidinho que você tem na sua mão. Você já tem um comprimido na sua mão. Ai, meu filho é muito chato. Ô, criança chata. Oferece a chatice do seu filho pelas almas do purgatório. Meu patrão é muito chato. Oferece suportar a chatice do seu patrão pelas almas do purgatório. É só oferecer. Só oferecer. Você já tem esses méritos. Estão na sua mão. Só que muitas vezes a gente joga esses méritos fora. Reclamando, murmurando. Quando você murmura, você joga fora os méritos. São Paulo vai dizer assim: Deus prepara de antemão as boas obras para que nós as pratiquemos. Então Deus te dá um calor para você suportar esse calor, e suportando o calor você ter mérito para socorrer as almas do purgatório, para vencer o seu pecado, para se tornar mais perfeito. Aí o que você faz com o mérito que você tem? Você joga fora reclamando, murmurando. Quando a gente murmura, a gente perde tudo. Perde tudo. Perde tudo. Então oferece esses méritos que você já tem pelas almas do purgatório. E para terminar nossa catequese, terminar o nosso lado B, eu quero ler um pouquinho do Dom Ascânio Brandão, esse livro, As Almas do Purgatório. Temos 7 minutos.
Olha o que vai dizer Dom Ascânio Brandão fazendo uma meditação sobre as almas do purgatório. Dom Ascânio Brandão foi bispo, sabe onde que ele trabalhava, Dom Ascânio Brandão? Ele morreu no início do século XX, é um dos bispos mais famosos do Brasil, um dos bispos que mais escreveu, que mais produziu livros. As obras de Dom Ascânio Brandão são estudadas no mundo inteiro, é um bispo fantástico, um dos maiores bispos da história do Brasil. Sabe onde que ele era bispo? Taubaté. Taubaté. Famoso, esse livro é dele. Dom Ascânio Brandão, ele diz assim, ó: existe o purgatório, isso é, um lugar de expiação onde se purificam as almas para a visão beatífica. Quem é digno de subir a montanha santa? Quanta santidade e pureza de vida exige o Senhor dos que há de admitir na sua presença, a presença daquele Deus 3 vezes santo, ante o qual os serafins cobrem as faces com as suas asas e os céus repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos. Então, Dom Ascânio Brandão está falando assim, ó, para entrar no céu tem que ser 100% santo. Só quem é totalmente santo pode estar diante do Santo dos Santos. A própria criatura humana, tão miserável, nem sempre, ao deixar a terra, é bastante pura e santa e merece a presença do Senhor e a visão beatífica. Está falando, então, normalmente quando as pessoas morrem, não são santos. E também como há de ser condenada às chamas eternas a alma que, embora não tivesse pago a dívida dos seus enormes pecados na penitência dessa vida, não é todavia merecedora do castigo eterno. Aquilo que a gente estava falando no começo da pregação. Não é santo para entrar no céu, mas também não é pecador suficiente para ir para o inferno. Há de entrar no céu? Não. Lá se encontram os santos e os puros de coração. E que pureza angélica requer a divina justiça para o céu. Há de ser condenado ao inferno? Oh não, a misericórdia divina jamais o permitiria. Faltas veniais, imperfeições, falta de penitência dos pecados graves, tudo isso, é bem verdade, exige castigo, e sem a penitência não se há de entrar no céu. Porém, a justiça e a misericórdia divina se uniram e inventaram uma obra-prima dessa mesma justiça e dessa mesma misericórdia do Senhor. O pecado será castigado, a dívida exigida pela justiça será paga até o último centavo. Mas a infinita misericórdia há de salvar a pobre alma culpada, há de lhe abrir um dia as portas do céu. Existe um purgatório. E ele põe exclamação: existe um purgatório. Né? Não é consoladora e racional a doutrina da igreja nesse dogma? Então ele está falando, está louvando a Deus, né? Graças a Deus. A misericórdia de Deus nos deu um purgatório. Então, meus amados, vamos socorrer as almas do purgatório. O melhor investimento que existe é socorrer as almas do purgatório. Melhor investimento do que jogar na Mega Sena, do que investir em Bitcoin, do que investir em Tesouro Direto, do que investir em ações da Bolsa, do que comprar ouro. O melhor investimento que existe é rezar pelas almas do purgatório. Sabe por quê? Para onde que vão as almas do purgatório? Elas não vão ficar no purgatório para sempre. Para onde que elas vão? Falou, né? Para onde que elas vão? Vocês lembram? O purgatório só tem uma porta de saída, que é pro inferno. Vão pro inferno? Pro céu, né? A única saída do purgatório é o céu. As almas do purgatório vão pro céu. É o único jeito. É o único lugar que elas vão. Elas podem demorar muito tempo, sofrendo muito, ou elas podem ir rapidamente pro céu com a nossa ajuda, com as nossas orações e penitências. Certo? Agora pensa comigo. Você precisa ir pro céu também, né? E você ainda não é santo, né? Pelo menos eu não sou santo ainda. Preciso vencer muitos pecados. Preciso de muita ajuda. Se eu ajudo uma alma que está no purgatório a entrar no céu, quando essa alma estiver no céu, o que ela vai fazer? Ela vai interceder por mim, né? Porque eu ajudei ela a entrar no céu. Se ela entrou no céu, ela é 100% santa. E uma pessoa 100% santa é muito grata, né? Tem muita gratidão. E ela vai me ajudar. Então, hoje eu rezo pela alma que está no purgatório. Amanhã essa alma estará no céu. E no céu ela vai rezar por mim. O melhor investimento que tem é rezar pelas almas do purgatório. Pensa nisso. Reze muito pelas almas do purgatório. Reze muito pelas almas do purgatório. Porque depois, quando elas entrarem no céu, elas vão rezar por você. Amém? Então, meus amados, esse é o grande investimento. Rezar pelas almas do purgatório. É a nossa obrigação diante de Deus rezar por essas almas. Lembre-se que provavelmente amanhã você será uma alma do purgatório. E você vai querer que alguém reze por você.
E Deus suscitará alguém que reze por você, se hoje você reza pelas almas do purgatório. Se hoje você é muito devoto das almas do purgatório, e reza muito pelas almas, por caridade, Deus, quando você estiver no purgatório, vai levantar pessoas que rezem por você. Para terminar, eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Essa oração foi dada por Deus a Santa Gertrudes. E Jesus prometeu a Santa Gertrudes que cada vez que essa oração fosse rezada, 1000 almas seriam libertas do purgatório. Vocês já ouviram essa oração? A oração das 1000 almas? Olha só que interessante. Cada vez que essa oração é rezada, 1000 almas, deixa eu pegar no celular aqui, são libertas do purgatório. Eu vou até pegar essa oração, eu vou fazer uma foto dela e mandar no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês rezem essa oração muitas vezes. E principalmente, rezem essa oração durante o terço. Então, quando você estiver rezando o terço, eu faço isso. O que eu faço? Entre as dezenas do terço, depois que eu rezar, meu bom amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem. Isso já é uma oração pelas almas do purgatório, porque essas almas que mais precisam ir para o céu são as almas do purgatório. Depois que eu faço essa oração, eu rezo essa oração aqui, toda vez que eu rezo o terço. Mandei a foto dela aí no grupo. E é uma oração muito rápida, e Santa Brígida diz, Jesus disse a Santa Gertrudes, Jesus disse a Santa Gertrudes que cada vez que essa oração fosse rezada, 1000 almas sairiam do purgatório. Então, se você reza essa oração durante o terço, você reza essa oração 5 vezes, antes de cada dezena. Então, cada terço que você reza, 500 almas, 5.000 almas, né? 5.000 almas são libertas do purgatório. Olha que tremendo isso, cara. Que fantástico. E quanto que custa isso para nós? Nada. Agora, se eu rezei o terço, e depois que eu rezei o terço, 5.000 almas foram para o purgatório, serão 5.000 santos que estarão rezando por mim no céu, intercedendo, cheios de gratidão por mim que os ajudei a entrar no céu. Então reze essa oração muitas vezes durante o seu dia e reze essa oração principalmente entre as dezenas do terço. Vamos rezar? Vocês receberam no celular a foto da oração? Receberam? Quem não está com o celular aí, eu falo e você repete. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores em toda a igreja, pelos da minha casa e meus vizinhos. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.